Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, colegas da imprensa. Presidente, queria fazer dois destaques importantes hoje aqui na Assembleia, que é referente a informações passadas, tanto referente à questão da violência contra a mulher, quanto à violência contra o idoso, num dado que foi apresentado aí pelo Centro Integrado de Apoio à Prevenção à Doença contra a Pessoa Idosa, que é o CIAPEVI, junto também à Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que apresentou a quantidade de notificações, de denúncias feitas no ano de 2013, aí contabilizando mais de 7.000 autuações no ano de 2013. Naturalmente que nós precisamos, e dentro desse percentual aí, há uma série de tipificações, eu diria assim, das denúncias que foram apresentadas referente à violência contra o idoso. Uma das grandes preocupações, presidente, é exatamente porque essa violência, em sua maioria das vezes, acontece dentro do ambiente familiar, por parentes, uma maioria deles, inclusive por filhos e netos. Não é um dado que é preocupante, que foi apresentado aí pelo CIAPEVI. Dos casos apresentados, nós temos um percentual maior de 32%, que é referente à negligência e também à violência psicológica. São os dois tipos de violência que são, portanto, mais preocupantes. Hoje, a política do idoso no Estado do Maranhão está muito defasada. Os investimentos dessa política ainda são muito aquém. A efetividade do Fundo Estadual do Idoso deveria, de fato, acontecer para que essa política pudesse ser aplicada na sua plenitude e, portanto, desse um atendimento diferenciado à pessoa idosa. Nós temos aí a necessidade, por exemplo, da ampliação de varas especializadas e também de delegacias especializadas para combater esse tipo de violência. Um outro dado, presidente, que foi também apresentado esta semana, e aí um trabalho intenso do Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e também demais outras organizações, se diz respeito à questão da violência contra a mulher. Hoje nós temos a vara especializada, que é conduzida por um homem, doutor Nelson Rego, que, aliás, tem sido destacado pelas suas ações em nível de país. Dentre várias ações, um ponto específico que ele tem centrado é a questão da ressocialização do homem agressor. E os dados que foram apresentados pela corregedora doutora Nelma Sarney, na verdade, apresenta uma preocupação e que não há muita novidade, se você faz um comparativo em relação a outros estados brasileiros, é que a concentração de mulheres violentadas está nessa faixa etária de 26 a 34 anos de idade, que, aliás, é basicamente a mesma concentração do maior percentual do homem agressor. Aí é um ponto específico que, inclusive, a gente tem trabalhado muito no sentido de incentivar as mulheres a proceder exatamente à denúncia. A pesquisa apresenta, por exemplo, as regiões de São Luís, onde nós temos, eu não diria, a maior quantidade de violência, porque nem sempre os dados que são apresentados, eles são necessariamente eu diria, o reflexo da realidade. Porque, às vezes, tem uma faixa etária ou uma faixa social que mais denuncia, e aí você acaba tendo um dado muito maior, e existe, às vezes, uma faixa social que menos denuncia, tem uma faixa menor, mas não significa necessariamente que esses dados são efetivamente reais, porque às vezes há uma faixa social que não denuncia, mas que lá tem uma concentração de violência muito maior. E aí nós temos, por exemplo, bairros como o bairro do Coroadinho e outros bairros mais desse entorno, onde nós temos uma população economicamente mais vulnerável, nós temos um percentual de registro de casos de violência, tanto na delegacia quanto no juizado, muito maior. E aí nós poderíamos destacar bairros como, por exemplo, Turu e Coroadinho, que teve um percentual muito maior, Anjo da Guarda, Maracanã, que teve também um aumento, mas também foi um aumento mais aquém do que os bairros Coroadinho e bairro Turu. É um relatório bem vasto que não dá
para a gente, na verdade, fazer a exposição de todos esses números, mas eu queria passar e vou pedir, presidente, esse requerimento para que esses dados constem nos anais desta casa. Nós vamos pedir que haja uma publicação no diário desta casa. Só rapidamente, por exemplo, nós tivemos um aumento, que há uma relação muito grande. O homem, por exemplo, que ingere bebida alcoólica, que consome drogas, nós temos um percentual muito maior na incidência da violência dentro do ambiente familiar. E no caso da ingestão de bebida alcoólica, o percentual apresentado pelo relatório é de 36%, por exemplo, o uso de narcóticos, nós temos aí um percentual de 24%. Houve também uma redução, graças a Deus, no percentual de bebida alcoólica, mas, infelizmente, ainda é muito alto e, portanto, tem uma incidência direta na violência dentro do ambiente familiar. A Lei Maria da Penha é uma lei que contempla especificamente a mulher que está sob o julgo, que está, na verdade, sendo subjugada pelo homem, portanto, aí nós temos praticamente todos os casos estão pelo marido, pelo namorado ou pelo companheiro ou coisa realmente parecida. Agora, eu queria finalizar fazendo mais uma vez um apelo, que é um apelo que a gente sempre faz aqui na Assembleia. É no sentido de o governo ampliar as delegacias especializadas no Maranhão. Nós tivemos uma reorganização no estado do Maranhão nos anos 90 e, portanto, criando as regionais em todo o estado. Mas, ao mesmo tempo que nós tivemos essas regionais e criadas, do ponto de vista legal, as delegacias especializadas, nós não temos efetivamente, na prática, delegacias da mulher funcionando no Maranhão. Nós temos apenas em Imperatriz, nós temos em Caxias e temos na cidade de São Luís. Nós precisaríamos, de fato, ter essas delegacias e aí, portanto, também ampliar a quantidade de varas especializadas e de promotorias especializadas para combater esse mal que, infelizmente, é muito presente. O mês de março é um mês onde o Brasil e o mundo inteiro faz comemorações, mas muito mais do que fazer comemorações, nós precisamos ter marcos regulatórios para a política de combate à violência contra a mulher em todo o Brasil e, portanto, em todo o mundo. E é claro que, no nosso caso, no estado do Maranhão, tanto esta casa quanto os demais movimentos sociais têm trabalhado na tentativa de fazer a ampliação desse aparelho de proteção. Já vou finalizar, presidente. Da ampliação desse aparelho de proteção e também de ação coercitiva em relação à violência contra a mulher. Muito obrigada.